Vamos lá. Bom dia, meus rapazes! Mais uma aula de Química, JP com vocês. Hoje trazendo o terceiro bloco de conteúdos, onde nós vamos trabalhar sobre geometria molecular. Ou geometria de quem, pessoal? Das moléculas. Então, ó, vem cá, presta muita atenção. Aula lúdica, né? Com uma demonstrações bem simples, para que vocês consigam compreender melhor esta geometria. E quando fala em geometria, lembra matemática, né? Mas não só na matemática que se estuda geometria. Eu havia dito em aulas anteriores que nós iríamos trabalhar a geometria das moléculas. Então, as moléculas de comportamento químico, né? Elas vão ficar orientadas espacialmente de acordo com seus átomos que estão ligados entre si. Então, vai criar um determinado ângulo. E com a ajuda de aulas práticas, aulas lúdicas, conseguimos determinar o ângulo usando o transferidor. O ângulo de moléculas, feita pelas ligações dos átomos. Então, assim, sempre tem esse início, esse contexto, e a gente demonstra. Estou com minha bancada aqui ao lado, onde eu vou trazer alguns recursos didáticos e apresentar para vocês. Tranquilo? Para não ficar uma aula totalmente teórica e cansativa. Olha só, o que é que nós temos de conceitos aqui? Olha o conceito. Geometria molecular. Então, nós vamos construir moléculas. E como que a gente constrói essas moléculas? Utilizando, primeiro, tabela periódica, que é a TP. O que é TP? Tabela periódica, usada aqui por mim. Tá? Uma siglazinha minha aqui de JP. Tabela periódica, tem que consultar os números atômicos, as famílias, para poder ganharmos tempo. Com isso, nós vamos analisar a camada de valência. O que é que a camada de valência nos indica? A quantidade de elétrons em que um átomo pode perder, pode ganhar ou compartilhar elétrons. Por isso que eu falo, perder iônicos. Se vai ter átomo ganhando, eles podem estar compartilhando seus elétrons. Tá certo? Então, e se tem metal e ametal, iônica. Se só tem ametais, covalente. Claro, tem a participação do átomo de hidrogênio, a gente sabe disso. E dentre as ligações covalentes ou moleculares, nós temos o tipo de ligação que é chamada coordenada dativa, onde tem 2 elétrons para serem compartilhados com algo de um outro elemento, que tem 6 na última camada. O que é essa geometria? Como que define essa geometria? É a forma, um formato que a molécula vai assumir espacialmente. Então, nós não vamos analisar agora a molécula, digamos assim, no plano. Então, nós vamos ver que os átomos, eles se ligam entre si, formando uma geometria espacial, 3D. Aquilo que eu consigo ver, para mim, no plano. E aquilo que eu não consigo desenhar e nem consigo ver está atrás do plano. Aí nós temos uma molécula tridimensional. E esses átomos, vocês já viram que naqueles modelos de pinos, que eu tenho aquelas bolinhas, você consegue ver aquilo ali. O que é planar e o que é espacial. Tá? Então, nós vamos demonstrar isso. Em função, como eu disse, dos átomos em torno de um átomo central. Então, eu tenho átomos que vão ligar com o átomo central, principalmente quando se tratando das ligações covalentes. Eu tenho um átomo central, né? E esse átomo central ele vai adquirir estabilidade e vai fazer ligações com os demais que estão ao seu redor, em torno. Tudo bem? Aí vem o átomo central, ele vai possuir pares de elétrons que não ligantes. Entende? Que nem todos os pares de elétrons, ou todos os elétrons que sobram, eles não têm que estarem ligados. Vai depender de quem? Da molécula. Tem molécula que no átomo central não vai sobrar elétrons, e tem moléculas em que o átomo central vai sobrar elétrons, mesmo estabilizado com 8. Certo? Aí esses elétrons que não ligam, olha o nome, não ligantes. Aonde que eles vão estar? Esses pares de elétrons não ligantes?
eles vão estar no átomo central. E o que é que vai acontecer, turma, com esses elétrons não ligantes? Pensa comigo. Repulsão eletrônica. JP, esclarece mais uma vez, por favor. Qual é a carga de um elétron, pessoal? Positiva ou negativa? Negativa. Negativa, top. O que é que acontece quando esse tanto de elétron, vou chamar de punhado, me desculpa a expressão para você entender, essa quantidade, esse punhado de elétrons, se eles têm cargas elétricas iguais, o que é que acontece com eles? Entre eles? Me diz. Repulsão eletrônica. Quando você tem polos positivo e negativo, igual uma pilha, você tem atração, certo? Você tem como fazer aquele aparelho funcionar com aquele controle ou com aquelas pilhas que tem polo positivo e polo negativo. Compostos iônicos tem que ter atração. Eu tenho o metal e o não metal. Cargas opostas se atraem. E cargas elétricas de mesmo sinal, tanto estudado na física, quanto na química, quanto na matemática, você vai analisar que cargas elétricas de mesmo sinal não dá uma atração. Vai dar o que está no quadro em caixa alta, repulsão eletrônica. Dois negativos, olha o que é que vai acontecer. Ó, afastam. Dois positivos, afastam. Porque se um é positivo e outro é positivo, a tendência é o quê? Ficar criando um campo magnético, uma dança entre os dois átomos, vamos dizer assim, que tenha cargas elétricas ao seu redor. E esses elétrons, se eles têm carga elétrica igual, a tendência é criar uma repulsão. Então, eles ficam se afastando um do outro. Certo? Mas se eu tenho um átomo que está doando e um átomo que está ganhando, esses elétrons, eles fluem normalmente, uma ligação iônica. Ou uma ligação covalente. Mesmo que eu não tenha metal, mas eu tenho hidrogênio, que é a carga positiva. E aí, se ambos são ametais e tem a participação de hidrogênio, então eu mostro que há um compartilhamento de elétrons. Certo? Então, o hidrogênio tem carga parcial positiva. Mas se eu tiro o hidrogênio do contexto e fico jogando essas informações para vocês, pensem comigo, aonde tem elétrons, tem carga negativa. E as cargas negativas entre si, a tendência é afastar. Tudo pizza? Tanto os prótons, que é carga positiva, ou carga negativa. Então, a tendência é criar uma repulsão. Mas se você tem positivo e negativo, atrai. Fica aí a dica, beleza? Então, vamos imaginar os pares de elétrons ou os elétrons não ligantes que estão no átomo central vai causar uma repulsão entre eles. Por isso que é uma repulsão de elétrons. E essa repulsão de elétrons vai provocar na molécula uma orientação espacial. Então, a molécula ela não vai ficar... existem moléculas que vão ficar lineares. Minha cabeça é o átomo central. Tá? Compara aqui, a minha cabeça eu vou chamar de átomo central. Se não sobram elétrons no átomo central, a tendência é ficar assim. Se não tem elétron sobrando aqui, ó, um galinho aqui, um galinho ali, ou um parzinho de elétrons... Imagina. Ó. Então, não tem elétron sobrando aqui, certo? Se sobrar elétrons, a tendência é afastar um do outro. Na minha cabeça é o átomo central. Então, se não tem elétrons no átomo central, não tem como esses ligantes aqui, braço uma ligação, braço outra ligação, não tem como esses braços aqui que estão com elétrons, de um átomo A e de um átomo B, fazer isso. Ó.
porque não tem elétrons aqui no átomo central, tá? Não tem sobra de elétrons, então eles não vão causar uma repulsão. A repulsão aqui nem vai existir, porque não tem elétron sobrando. Então, a tendência dos ligantes na lateral é ficar linear, reto. Mas se sobrar elétrons aqui em cima, no átomo central, aí vai causar uma repulsão entre eles aqui em cima. Esses elétrons que também estão nas ligações embaixo tendem a fazer isso. Vai ter que baixar, porque vai causar uma força de repulsão, fazendo com que esses elétrons também ligantes, eles desçam, fazendo ângulo, que nós vamos determinar o ângulo de cada uma dessas moléculas. Cada molécula tem seu ângulo correspondente, conforme a disposição dos átomos ligantes, tá? Dos átomos ligantes. Então, aqui você vai analisar que cada átomo vai ter uma ligação com o átomo central, certo? E estas ligações com o átomo central é o que vai definir um ângulo correspondente. Se é de 180, 120, 105, 107, né? Ângulos variáveis, conforme a molécula que vai ser apresentada para vocês. Certo, turma? Então, a princípio, é essa filosofia aí. Pensem comigo, eu tenho um átomo central. Esse átomo central vai ter elétrons não ligantes e pode também não ter elétrons não ligantes. Se não tiver elétrons no átomo central sobrando, J, significa que não vai ter esta repulsão. E a tendência dos ligantes ao seu redor é ficar reto. Mas se sobrar a baixa, aí começa a formar ângulos diferentes de 180 graus, né, gente? Porque se fica linear, então você vai ter um ângulo de 180. E os demais fogem dos 180 graus. Vamos desenhar na prática. Vamos desenhar na prática estes exemplos, que fica muito mais visível a compreensão destas geometrias. Cada molécula apresenta uma geometria, que tem um nome, e em cima dessa geometria cria-se um ângulo, que é calculado experimentalmente. Vamos lá. Primeiro aqui nós vamos calcular para moléculas diatômicas. Ó. Vamos trabalhar com moléculas diatômicas. Essas moléculas diatômicas, vamos definir a geometria. O que são diatômicas? Formadas por dois átomos, beleza? Olha só, eu tenho O2, N2, H2. São moléculas formadas por dois átomos, diatômicas. HCl, dois átomos, tá? Uma substância composta. Essas são substâncias simples, formadas por um só elemento, um só átomo, né? E aqui, várias outras, né? Br2. Estou colocando alguns exemplos. Cloro 2. Lembrando de umas aqui, né? I2. E muitas outras que aparecerão por aí que eu não estou lembrando para colocar aqui para vocês, né? E o objetivo aqui é mostrar um conjunto. Essas moléculas, elas são o quê? Diatômicas. Então, elas têm átomo central, gente? Elas vão ter um átomo central? Fala para mim. Se elas são formadas por dois átomos, vai ter ou não? Hã? Vamos imaginar. Eu tenho átomo central aqui, vou pegar um exemplo. Olha só, vou pegar o nosso amigo hidrogênio. Vamos pegar o nosso amigo hidrogênio. Ó, H2. Então, beleza. H2. Do lado de cá, J. H2. Eu tenho dois átomos. Ó, um átomo de cá, um átomo de lá. Então, você está pensando. Então, moléculas diatômicas, elas não têm um átomo central. São extremos. Um de cada extremidade. O que o hidrogênio tem de elétrons na camada de valência? Ele é da família A? Então, você já sabe que ele tem um elétron.
Beleza. De cal tem outro elétron. E aí você faz uma ligação covalente. O que é isso aqui? Uma forma eletrônica. Se você passar para cá, troca por um traço. O que é que você tem? Fórmula estrutural. E aqui você começou com a fórmula molecular. Então, gente, não tem como formar um ângulo, né? Digamos assim, menor que 180 graus ou maior que 180 graus. Porque você tem uma molécula com 2 átomos apenas. Então, qual que é a geometria dessas moléculas diatômicas? Olha só. Então, elas são ou serão lineares. E qual é o ângulo correspondente para a molécula linear? 180 graus. Então, esse ângulo, se eu sair daqui, desse elétron e for para cá, eu vou ter isso, ó. Eu vou ter um ângulo característico correspondente a esses ligantes. Então, todas as moléculas diatômicas, elas são lineares e um ângulo de 180 graus. Tranquilo? Vê se ficou claro aí. Vamos lá. Vou repetir tantas vezes for necessário. Vamos lá. Que coisas mais complicadinhas virão. Mas vamos pegar aqui, ó. Pirulito. Eu tenho agora, ó, molécula diatômica. Diferente, tá? Porque você analisa por cores. Aqui eu tenho um átomo de hidrogênio. Aqui eu tenho um átomo de cloro. Alguém da família 7A, entende? Por que da 7A? Porque ele fez uma ligação com hidrogênio. Ó. Como é que você mata a paca? Aqui é a ligação covalente. De cá, hidrogênio. E de cá, alguém da 7A. Por que da 7A, Jota? Porque fez uma ligação covalente, branquinha, com o átomo de hidrogênio, gente, ó. Isso aqui é interessante, você matar a paca. Eu estou falando de quem aqui, ó? Eu coloco aqui o hidrogênio e coloco quem? O cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você sabe que, consultando a tabela periódica, o cloro é elemento da 7A. E o hidrogênio é um elemento da família 1A. Então, você faz isso. Tá? O hidrogênio aqui, queridos, ó, tem carga parcial positiva. E o cloro tem carga parcial negativa. Mas não significa que são iônicos. Mas tem cargas opostas. Tá? Então, tem uma atração. Tem uma atração aqui. Entre estes átomos. Por meio de uma ligação covalente simples. H-CL. Olha só, sobrou elétron no cloro. Mas se sobrar elétrons no cloro, não vai provocar uma repulsão a ponto de fazer um ângulo diferente de 180. Você vai ter esta visão mais característica quando o átomo for central, ou seja, eu tiver 3 ou mais. Aí nós vamos analisar as circunstâncias. Sobrou elétron? Sobrou. Desce os braços, por favor. As ligações, elas tendem a formar ângulos. Não sobrou? Vai ficando desse jeito aí. Entendeu? Linear, porque eu tenho 2 átomos. Mas eu posso ter outros tipos de moléculas que não sobrarão átomos. Não sobrarão elétrons no átomo central. Mas nem por isso também vai ser o quê? Linear. Porque eu estou falando de 4 átomos, né? 3 átomos. Eu estou analisando a estrutura de outras moléculas. Tudo bem? Tudo pizza? Então, o que é que acontece? Olha só. Esse cara, ele é maior. Olha o cloro. O cloro é maior, veja só. E o hidrogênio, a bolinha é menor. Olha só o que é que o hidrogênio tem, gente. 1. E olha o cloro, o que é que ele tem? 7. Então, quem é mais forte por atrair o elétron? É o hidrogênio ou o cloro, gente? Quem tem mais força para poder puxar o elétron do outro? Cloro. Perfeito! Então, aí entra na nossa mente, já a partir da aula de hoje, a eletronegatividade.
todos os átomos apresentam uma tendência ou ganhar ou perder elétrons. Se perde, eletropositividade. E se vão compartilhar elétrons, eu vou analisar quem é o mais eletronegativo. Então, você está dizendo para mim que o cloro ele é mais fominha de elétrons. Se ele é mais fominha de elétrons, olha o que é que ele faz. Ele fala bem assim, hidrogênio, vem para mim. Olha só, o que é que aconteceu? Houve aqui praticamente uma separação do elétron do hidrogênio. O hidrogênio perdeu o elétron para o cloro, porque o cloro ele arrastou o elétron do hidrogênio, por ser mais eletronegativo, entende? Por isso que o cara aqui, ó, ele é até maior em tamanho, apesar que tamanho não julga nada, né? Não é documento para julgar ninguém. Mas o cloro, ele tem muito mais camada, porque ele tem 7 elétrons. E o hidrogênio não pode ser a mesma bolinha, o tamanho igual, ó. Mas é uma molécula diatômica. Se eu for fazer moléculas diatômicas iguais, eu tenho que ter o quê? Ó, se eu for fazer moléculas diatômicas iguais, você vai ter que concordar que eu tenho que ter átomos iguais. Quem é que eu estou me referindo? Hidrogênio. Eu poderia usar outras bolinhas de cor diferente para representar o oxigênio, para representar o nitrogênio, para representar o hidrogênio que aqui está no quadro representado. Então, olha só, aqui você tem molécula com átomos iguais, 2 átomos, uma ligação covalente, gente, ó, 180 graus. Para cá, ó, 180, porque o geral é 360, né? O círculo é 360. Se eu corto no meio, imagina, ó, 360. Se eu corto no meio, olha lá. Então, se você corta no meio, então você tem 180 graus. Então, eu vou cortar a parte de baixo. Então, o que é que você tem aqui? 180 graus. 180 graus. Eu tenho o elétron de cá e tenho o elétron de lá, de um outro átomo, que é o mesmo hidrogênio. Então, entre eles, eu tenho uma ligação de 180 graus. Está aqui. Entre os 2 átomos de hidrogênio. Poderia também estar aqui, ó. O cloro. Então, você tem o cara de cá e o outro de lá. Então, a ligação, tanto por baixo quanto por cima, ó, é 180 graus. Entendidos ou não? Me ajuda. Ó, para você ver. Isso aqui é interessante trabalhar com isso aqui, ó. Você tem esse aqui e tem o outro lá, ó. Diferente, né? Porque aqui eu tenho o quê? Uma molécula com 2 átomos diferentes. E aqui eu tenho molécula com os mesmos átomos. Olha lá. Quem é mais forte dos dois, gente? Nenhum. Quem? São iguais? São iguais. Aí você está dizendo exatamente. Jota, se esses 2 átomos aqui são de hidrogênio, quem que é mais forte do que o outro para puxar o elétron dele, igual o cloro puxou aqui por ser mais eletronegativo? Aí você vai dizer, nenhum dos dois, porque eles são iguais, então a resposta é, tem a mesma eletronegatividade. Ponto. Por isso que o elétron, ele não pode estar mais para lá e nem esse mais para cá. Ele vai ter que ser dividido ao meio, em lados iguais. Certo? Então, aqui é uma questão de você ter, ó, esse tamanho de cá é o mesmo tamanho de cá. Ou seja, não tenho como esse elétron aqui, ó, ficar próximo de quem é mais eletronegativo. No caso é o cloro, família 7A. E aqui eles são da família 1A. Então, eles têm a mesma eletronegatividade. Se consultar a tabela de eletronegatividade, você vai encontrar um valor que é de 2,1, 2,1. Ou seja, existe uma tabela de eletronegatividade só para os átomos. Então, se eles são iguais, eletronegatividade iguais. Se eles são diferentes, eletronegatividades diferentes. E quem tem o maior número de eletronegatividade? Arrasta, puxa, atrai o elétron de quem é mais fraco, menos eletronegativo.
Tudo pizza? Então, o que é que acontece? Vamos fazer mais exemplo. Vamos fazer mais exemplo, né, que vai ajudando a gente a compreender os fatos dessas geometrias. Aí você fala assim, Jota, e se pegar aqui o oxigênio e depois pegar o nitrogênio? Beleza? São diatômicas. Consulta a tabela periódica, por favor. 6A. Consulta o nitrogênio e a tabela periódica, por favor. 5A. Quantas ligações o nitrogênio tem que fazer, pessoal? 3. Perfeito. Camada de valência dele, 5 para 8, 3. Top. O oxigênio, quantas devem fazer? 2. Perfeito, 2, que ele é da 6A para 8, mata 2. Então, o que acontece? Como são diatômicas, eu tenho um de cá, outro de lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o mesmo caso do hidrogênio. Nenhum dos dois é mais forte do que o outro. Tá. Se esses têm 6 elétrons, eles precisam fazer 2. Você acabou de dizer para mim que ele tem 6, precisa fazer 2 ligações. Revisão da aula passada. 2. Forma eletrônica. E a estrutural, J? Troca por 2 traços. Pronto. Sobraram elétrons. Eles são extremos. Não tem átomo central. Não tem como as ligações baixar. Não tem, cara. É linear. E o que é que você tem? Aqui você tem um elétron, aqui tem outro. Se você puxar o transferidor, é o caso da direita, que a gente já explicou várias vezes. Então, elas continuam sendo 180 graus. Mesmo fazendo uma dupla ligação, ó. Ó, porque aqui tem a outra parte, ó. Que fecha os 360. A linha pontilhada lá embaixo. Tranquilo. Então, aqui você tem molecular, eletrônica e estrutural. Nós estamos só pegando as moléculas das aulas anteriores, colocando todas no quadro e determinando geometria e ângulo correspondente. Olha o nitro. O nitro são 2. Ele tem que fazer 3, porque ele tem 5. Então, já coloco aqui, ó, 1, 2 e 3. De lá, 1, 2 e 3. Só que sobram aqui, ó 2 em cada. Então, que é fácil quando você pega a manha, tabela periódica, nem precisa distribuir elétrons no diagrama de Linus Pauling. E aí você sabe que ele tem 5, precisa fazer apenas 3 ligações. Então, vai. 1, 2, 3. Você já coloca alinhado os elétrons. Até isso você já consegue ganhar. E por que ele faz 3? Porque ele tem 5. E outra, eles são ametais. E a ligação é covalente. Não estou falando de ligação iônica. A carga aqui deles é a mesma. Nitrogênio 5A, então ele tem carga negativa. Ó. Menos 3. Esse tem carga negativa, menos 3. Significa que cargas elétricas iguais. Ninguém é mais do que ninguém aqui para poder puxar o elétron do outro. E aí, fazendo a fórmula eletrônica para estrutural. 1, 2, 3. E se bater aqui na ligação de cima, na ligação de baixo, na ligação do meio, você também vai ter o ângulo correspondente a 180 graus. Elas são lineares. Todas que eu apresentei diatômicas, elas são lineares, 180 graus. Ponto. Tanto vale ter cargas opostas, e você sabe que tem, positivo e negativo, mas é covalente, e com cargas iguais. Serão lineares de 180 graus. Tranquilo? Pergunta? Diga. Podemos passar para as triatômicas? Me ajuda. Me ajuda que lá vem. As outras aí. A gente viu o primeiro caso aí de geometria linear. 180 graus para moléculas diatômicas. Aí agora eu venho aqui e coloco o segundo caso de moléculas
moléculas com 3 átomos. Ó. Se elas são triatômicas, então eu vou analisar agora moléculas com 3 átomos. Quais geometrias estas moléculas nos fornecem? Vamos para o entendimento. Vamos pegar como exemplo, olha só, olha quem é que está aqui. Ela, H2O. Só contar 2 átomos de hidrogênio, 1 de oxigênio. Ao todo, 3. Então, eu tenho uma molécula triatômica. E agora, busca para mim na tabela periódica hidrogênio, 1A. Oxigênio, qual é a família do cara, o grupo do cara na tabela? A. Vai ter átomo central? Claro que vai ter. É 1 para 2. 1 para 2. Então, você tem 1 O e 2 Hs. Coloca o O e os Hs em volta. Vamos lá fazer a nossa representação. Como se a gente não soubesse. E aí a gente corrige o erro que vai ser cometido. Olha só. Oxigênio, um hidrogênio e um hidrogênio. 1 e 1. Correto? E o hidrogênio são 2, eu tenho um elétron para cada. Oxigênio eu tenho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O oxigênio tem que fazer quantas? Quantas? O oxigênio? 2. Me ajuda. 2. 1, 2. Tá amarrado. Tá amarrado. Fez as 2. Agora, nós aprendemos a fazer ligações em aulas anteriores. Nós agora estamos aprendendo a fazer a geometria das moléculas. Tá certo ou errado? Pode ficar assim ou não? Lembra do início da aula, o conceito? Não. Não. O átomo central, o que aconteceu? O que aconteceu com o átomo central? Caiu. Pode ficar reto? Do jeito que está vendo no quadro? Não. Não. Entendeu, né? Ó. Ó os braços. Cada braço aqui, essa ligação que eu faço. E na ponta aqui, minha mão, meus dedos aqui, é como se fosse um átomo. Então, aqui eu tenho um átomo, aqui eu tenho outro átomo. Então, quando eu estico e faço isso, parece ser linear. Só que sobraram elétrons no átomo central. Não ligantes. Temos 2 pares de elétrons no átomo central e não ligados. E entre eles vai causar a repulsão eletrônica. Então, esses elétrons que estão aqui na eletrosfera, tem esses elétrons aqui na eletrosfera em torno do oxigênio, então eles estão o quê? Circulando. Então, esses elétrons aqui não pode ficar dessa forma, essa geometria. Está errado isso aqui, ó. Essa forma ali que eu coloquei no quadro, então, gente, está certa a ligação? Tá, o oxigênio está fazendo 2. Beleza, está estável. Mas a disposição dos átomos ligantes não estão certos. Quem é o átomo central? Oxigênio, então deixa ele quieto, parado. E os 2 átomos de hidrogênio descem, são empurrados para baixo devido à dança dos elétrons no átomo do oxigênio no meio.
Ó, a dança de elétron. Essa dança, entre aspas, é repulsão. Um empurrando o outro para lá, o outro para cá, empurrando para lá, para cá, aquela coisa toda. E cria certa repulsão eletrônica. E com isso, papai, ó, esse aqui não é um elétron também? É. Esse também não é elétron? É. Agora vejam. Aqui são, vou colocar elétrons. Aqui são elétrons, elétrons, elétrons. Olha o tanto de elétrons que tem em volta do oxigênio. Pessoal, sobraram 2 com mais 2, 4. E esses elétrons aqui vizinhos? Ó. E esses elétrons aqui também vizinhos? E esses elétrons aqui do hidrogênio também que está compartilhando? Tem hora que ele está lá também. Então, vamos imaginar. Existe aqui, nesse átomo central, uma repulsão. Então, é elétron empurrando elétron. Tipo assim, distância. Vai para lá, o outro vai para cá. Igual 2 ímãs. Igual 2 ímãs. Quando os polos não estão favoráveis. 2 ímãs. Ó, criando aquele campo magnético em que os elétrons não se aproximam de si por ter cargas elétricas iguais e a tendência é afastar um do outro. Essa repulsão causa um afastamento. Certo? E com isso, esses elétrons que estavam linearmente aqui ligados, eles vão fazer isso. Ó. Olha o ângulo aqui debaixo do braço. Ó, fazendo isso aqui. Ó. Vai ficar assim. Ó. Oxigênio a cabeça do J, né? E aqui eu tenho os hidrogênios, as ligações aqui, ó. Olha o braço como é que vai ficar. Não vai ficar reto, vai ficar assim, ó. Devido quem? A repulsão de elétrons aqui em cima. Sobrou elétron. Quanto? 4. E eles vão fazer o quê? Empurrar os do lado para baixo. Gente, é assim. Olha o que vai acontecer. Ó, esse, ó. 1, 2, 3, 4. Eu passei para cima o que sobrou. Ó, e agora ele tem, ó. 1, 2. Para cá. Hidrogênio. Para cá. Hidrogênio. Uma. Agora está certo. Agora a geometria espacial está certa. Não está na linha mais reta. Não está mais na linha reta. Não está. Ó, não está mais nessa linha reta. Eles foram empurrados para baixo devido a esse par de elétrons, esses pares de elétrons terem cargas elétricas iguais entre si, causam uma repulsão. E aí os que estavam na linha faz isso. Olha aí. E quem é mais eletronegativo? O oxigênio, que tem quanto? 6. Então, o elétron do hidrogênio começa a fazer isso. Ó. Fica mais perto do O. Então, ele atrai melhor o elétron. Olha lá. Ok? Mostrando que o hidrogênio é menos eletronegativo. O hidrogênio mais eletronegativo. Então, ele puxa o elétron, porque o oxigênio é da 6A, né, gente? E aí, com isso, olha só, existe um ângulo aqui, ó, que não é de 180 graus, como você talvez visualizava aqui. Não é diatômicas, são triatômicas. Então, o ângulo aqui, ó, é diferente. Então, o ângulo aqui, ó, olha para onde vai bater o transferidor. 105. Fazendo a representação estrutural, olha a representação estrutural. Um par, um traço. Um par, um traço. E aí, e esses aqui, a gente costuma representar assim, ó. Ó, você sabe os pontinhos por aí no livro, ó. E a gente coloca até distante esse espaço aqui, ó, um par de cá, um par de lá. A gente mostra ele na parte superior, porque vai empurrar a ligação para baixo, ó. Essa ligação aqui, ela vai ter que vir, ó. Certo? Tudo certo, gente? Tá ficando claras as informações? Diga aí. Tudo certo, professor. Beleza, obrigado. E aqui, ó, olha só o que deu. Ângulo de 105 graus.
105 graus. E essa geometria aqui, olha como que ela passa a ser classificada. Ó. Angular. Esse tipo de geometria aqui para essa molécula da água, angular. De quanto? 105 graus. É como se a gente pegasse lá no laboratório e fizesse isso aqui que eu vou mostrar para você. Com bolinhas, ou então com isopores, bolinha de isopor. Gente, tá para nós. Né? A geometria explica. Como que pode ficar essas duas ligações brancas retas desse jeito? A bolinha azul é o oxigênio, tá? Porque tá fazendo duas ligações, ó. Uma, duas. Uma, duas. Como que elas podem ficar retinhas, sendo que o oxigênio, ele já tem duas ponteiras. Olha as ponteiras do oxigênio. Como que pode ficar reta? Então aqui já corrige. Olha lá, por cima do oxigênio no quadro, ó. É um fenômeno, gente, ó. Olha lá. Certo? Então o oxigênio aqui, ó, duas pontinhas lá em cima dos hidrogênios, ó. Então não tem como ficar daquele jeito aqui, ó, reto, ó. Não tem. Não tem. Então por isso que aí eu venho com as ligações, ó. Ó, hidrogênio na ponta. Aqui eu tenho uma ligação solta, quebrada, ó. Hidrogênio, e eu tenho outro. Aí você começa no laboratório a montar os encaixes. Você vai encaixar. Ó. A outra, ó lá. Aí quando você monta, não tem como ficar linear, né, gente? Vai ficar exatamente o quê? Angular. E se é angular, você vê que um ângulo, se pegar o transferidor, né? No laboratório, na sua casa, aqui, usar aquele transferidor, aquela régua, né? Que é o transferidor, que vem com aquela numeração de 0 a 180 ou de 0 a 360. Ele vem, a metade vem ele inteiro, né? 360. E se você colocar, né, o 0 aqui e analisar quanto que dá por trás, colocando ele aqui por trás, você vai ver que ele vai aproximar disso aqui, ó. E na aula prática em laboratório, a gente com bolinhas de isopores de vários tamanhos, palitinho para churrasco ou palitinho para petisco, que não é prudente, né? O que é que você vai acontecer? Você coloca um palitinho, coloca o transferidor, aonde deu 105. Encata. Você deixa tudo na medidinha, as moléculas. Então, são aulas lúdicas em laboratório sobre as moléculas, né? Quanto à geometria. Então, não esqueçam que a água, ela não fica reta. E qual a explicação? Ela não congelaria. Aí vem a explicação mais profunda. Por que que a água congela? Devido aos espaços vazios, né? Devido aos espaços vazios entre os átomos, que você tem átomo de hidrogênio e oxigênio, e o ângulo que se forma, ó, o ângulo que se forma. Então, esse ângulo aqui, ó, é o que favorece que a água ela seja congelada, ela fica sólida. Se ela fosse na linha reta, desse jeito, ela não congelaria, devido ao ângulo ser, né, de 180, se fosse, e não 105. Ó. E outra, vamos fazer aqui o nosso lúdico. Só um minutinho. Deixa eu procurar aqui minhas outras bexigas. Ó. Isso aqui também é outra aula interessante. Ó. Vamos aqui. Entender. Um par. 2 pares. 3 pares. 4 pares. Correto? Então, em volta do oxigênio, eu tenho quantos pares de elétrons? 4. 2 que ligaram e 2 que não ligaram. São chamados não ligantes. Sobrou no átomo central, tem que empurrar. Agora, olha só. Enchi, né? Deixei quase tudo do mesmo tamanhozinho. Dá uma olhada.
Vamos entender isso aqui. Cadê o átomo de oxigênio? O átomo de oxigênio é a emenda das bocas. O átomo de oxigênio é a emenda das bocas. Então, o oxigênio está aqui no meio, correto? Ó, o oxigênio é essas bocas aqui que eu estou segurando, correto? Ó. O oxigênio está aqui no meio. E isso aqui agora, JP, é para você entender belezinha. Sabe o que é? Isso aqui é para mostrar que cada balãozinho desse é uma ligação feita ou que pode ser feita. São os pares de elétrons envolvidos na ligação. E da água, como é que fica? A água tem essa geometria aqui, Jota? Tem. Tem essa geometria. Está mais parecendo com um tetraedro do que com um angular. Exatamente o quê? Olha aqui agora, você analisando assim comigo. Ó, espacial, porque você não está enxergando esse de trás, né, gente? Ó, você só está enxergando, deixar você enxergando só 3 balões. Ajeitar aqui, deixar você enxergar só 3 balões. O outro está para trás. Isso é geometria espacial. Você não está conseguindo enxergar o de trás como enxerga os 3 da frente. Esses 2 que eu estou segurado é a ligação com o hidrogênio. Está no quadro. Angular. O ângulo está aqui, ó. Olha lá, atrás do quadro, ó. Ó. Esses 2 que eu estou segurado é a ligação que está sendo feita com o hidrogênio. E esses 2 aqui. Esses 2 aqui. Me ajuda, gente? Esses 2 que eu estou segurado aqui para você. Ó, isso aqui é o da água, correto? Ó. E esses 2 que eu estou segurado, me ajuda? Seria quem? Olhando para o átomo de oxigênio, que é o do meio. A bocas amarradas. Não, né? Calma lá. Relaxa. Agora, eu vou por de trás. Entenderam? Estou esperando vocês me ajudar a dizer alguma coisa. São os elétrons que sobraram? São os elétrons que sobraram? Exatamente! Os elétrons que sobraram, gente. Olha aqui, ó, as carinhas aqui, ó. Os 2 que estão aqui embaixo, ó, vou já mostrar bonitinho. Os 2 que estão aqui embaixo são esses 2 do ângulo aqui, ó. Olha lá, ó. E os 2 que eu estou segurando são esses pontinhos que sobraram, ó. Esses 4 aqui na molécula aqui, ó. 1, 2. Então aqui eu tenho um par, aqui eu tenho outro par. Aqui eu tenho os mesmos aqui mostrados com X, ó. São 2 pares não ligantes que sobraram. É verdade. E esses 2 aqui são as ligações que estão formando ângulo com os átomos de hidrogênio. Entendeu como é que ficou mais fácil agora a interpretação nossa? Então, eu estou colocando aqui para vocês verem que são os dois pares que sobraram lá em cima do oxigênio. Aí, quando eu solto, eu estou botando força. Por isso que eles estão assim juntos. Mas se eu soltar e segurar apenas em um, ó, olha como é que eles ficam. Por isso que os elétrons, eles ficam, gente, girando aqui, ó. Não tem um canto fixo para eles. Isso aqui é uma ilustração.
Ó, tem elétron aqui te olhando. Olha, tem elétron lá embaixo. Tem elétron aqui em cima. Tem elétron aqui embaixo. E quem disse que eles têm que ficar apenas assim, um do lado do outro? Desse jeito aqui, para que você enxergue. Ó, as bexigas aqui são mais fáceis, flexíveis, tá vendo? Ó, não precisa estar fazendo isso, juntando. Eu tenho que fazer ele natural. Ó. Se eu soltar em cima de uma mesa, vai apoiar. Então, mostro para vocês que esses caras aqui... Vou fazer de novo. Ó. O oxigênio está lá no centro. Agora vem. Ó. Fiz essa ligação aqui ou essa. Agora, nesse eu vou fazer essa ligação eletrônica aqui ou então essa estrutural. Olha lá. E os outros estão sobrando, né? Tem esse aqui de baixo, por isso que é espacial. E você não enxerga os quatro conforme está no quadro desse jeito. Isso aqui dá um plano só. E aqui eu tenho, ó, planos diferentes, ó. Olha a ligação que eu fiz aqui para você ver, ó. Ó. Hidrogênio estaria aqui nessa ponta. Eu poderia vir com outro átomo. Só um minutinho, tá? Eu não me canso de fazer isso aqui de jeito nenhum. Vamos lá. Beleza. Só um minutinho. Varinha, nós vamos mostrar aí a encrenca. Beleza. Ó, o que é que eu tenho aqui? Bexiguinha, né? Coloquei quem? O hidrogênio. Agora o hidrogênio, bolinha, né? Redondinha, um balãozinho aqui. Aí eu venho aqui nessa e tento ajudar o JP a entender isso aqui. Ó. Tá faltando os hidrogênios, você tá vendo? Tá faltando hidrogênio. Ó. Aí o hidrogênio vem, né? A ligação aqui é do oxigênio e aqui eu tenho o hidrogênio. E aí vai ter uma união, uma fusão, ó. E essa fusão, olha a ligação do hidrogênio. Hidrogênio e a ligação, simples dele. Ó, hidrogênio e a ligação dele também, ó, como se fosse o canudinho lá que você já viu nos meus pinos moleculares, ó. Então, aqui você tem o hidrogênio e a ligação, branca, né? E aqui eu tenho o hidrogênio e a ligaçãozinha aqui do lado. Aí eu quero fazer o quê? Ó, ligar com essa ligação que vem do oxigênio. Olha lá. Emendar as ligações. Ó. Certo? O que fica mais visível para vocês aí, ó. Olha lá. Poderia pegar uma fita adesiva ou dupla face, coloco no fundinho aqui do balãozinho, coloco outro aqui e vem e faz isso. Ó. Solta a mão e fica pregado. Do mesmo jeito, outro balãozinho vermelho, igual esse, ou pode ser amarelo, como você quiser, e coloca aqui do lado de cá. Ó. É isso, gente. Vale tudo isso para entendermos. Aqui eu tenho um átomo de hidrogênio e aqui eu tenho um átomo de oxigênio. Se eu tirar o átomo de hidrogênio, eu estou falando desse aqui, ó. Eu tenho quantos balões? Quantos balões? Eu tenho quantos balões? 4. Eu tenho 4 balões. Vamos lá. Você faz isso. O átomo de oxigênio. Aí você fez isso aqui, ó. Ó. Ó.
mostrando que você tem um par que não ligou, e aqui, ó, o hidrogênio aqui e o hidrogênio aqui. E eu estou mostrando exatamente essa ligação entre eles, ó. E aqui é o átomo de oxigênio. E o átomo de oxigênio está no meio. Essa bola aqui, ó. Isso aqui é o átomo de oxigênio. A boca dos balões amarrados. Acho que agora ficou ainda mais fácil ainda para você. A forma como eu quero representar, para entendimento. Olha lá. Um balão, 2, 3, 4. Tem os 4. Ó. 4 pares. Só que dos 4 pares, 2 ligaram. E 2 estão ligados, que podem fazer dativo. Se esse aqui adquirir estabilidade, como adquiriu com a água, né, com os 2 átomos de hidrogênio, se tivesse outros átomos conectados à água, poderia estar fazendo dativo. Esses 2 aqui, ó. Esses 2 aqui, fazer uma ligação dativa com alguém aqui. Esse aqui fazer outra dativa com alguém ali. Então, o átomo de oxigênio pode fazer quantas dativas? 2. Caiu até na nossa atividade avaliativa, acho que uma questão dessa. O cloro, é da família 7A. Ele faz uma ligação, sobram 6. 6 por 2, 3 pares. Aquelas questões lá. Então, é assim que a gente analisa com a tabela periódica. Então, aqui eu encerro para vocês que aqui eu tenho um tetraedro. Eu tenho um tetraedro porque eu tenho 4 vértices. 1, 2, 3, 4. Certo? Eu tenho um tetraedro. Só que de ligantes eu tenho 2 átomos com o oxigênio central. E o ângulo formado entre eles é de 105 graus. Ok? Se você fosse desenhar eles de uma forma bonitinha com a régua, você ia ter ele assim. Ó, vamos ver aqui se eu lembro aqui o tetraedro. Ó. Vamos lembrar aqui. Um para cá, outro para cá, outro para lá e o outro lá em cima. Vamos lá. Aí aqui eu tenho, né? Olha só como é que vai ficar. Pan, 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 pan. Olha aí como é que ficou. E aqui vai de linha pontilhada por dentro, para mostrar a face da base. Ó. Beleza. Aqui você tem um átomo, 2 átomos, 3 átomos, 4 átomos. Só que se tratando do cara aqui, que é o oxigênio, esse cara do meio aqui, que é o oxigênio, presta bem atenção. Olha o que é que acontece. Eu posso trazer o meu hidrogênio para cá, outro para cá. Certo? É isso aqui que está acontecendo. Ó, tá? Não esqueçam. É isso aqui, ó. Eu juntei de cá com esse, passei uma linha reta. Fiz isso. Tan, 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 que é a de trás, está aqui por dentro. Ó. Essa aqui de trás, que está por dentro também. Olha lá. Ok? Isso aqui, ó. Estou desenhando isso aqui, passando os vértices das varetas. Então, ou seja, esse cara aqui que é o oxigênio, ele está sobrando 2 pares de elétrons. E posso colocar os meus átomos de hidrogênio nesse cantinho aqui. Posso colocar ele nesse cantinho aqui. E aí, esses outros que estão, é os não ligantes. Aí pode fazer a bolinha. Pan, pan, pan e pan. Aí formou as 4 bexigas que vocês estão vendo aqui. Olha lá. E o ângulo, ó, o ângulo entre eles aqui, ó, 105. Isso que é uma figura mais desenhada. Olha lá. Aqui tá bonitinho. Coloca lá na mesa, apoia. Ó. Fica com a geometria, então, da molécula da água. A geometria da molécula da água fica angular. E o ângulo entre 105 graus. Pizza? Tranquilo?
E se fosse essa molécula aqui? Só que ela passa a ter 4 átomos. Ela sai do total de 3 átomos, tá vendo? Aí a gente já vai contando outras moléculas. Poderia ter essa aqui. Quantos átomos? Quantos? Quantos átomos? 2. Quantos átomos vocês estão vendo nessa molécula? 3. Aqui, Sara, ó. E quando não vem, lembre-se que tem 1. Então, aqui eu tenho 1 para 2. Então, elas são o quê? Ó? Triatômicas. Ok? Então, eu tenho o cara que é centro e 2 oxigênio. Aí eu vou começar a colocar de um jeito que eu estou aprendendo. Para saber se o átomo central vai sobrar elétrons ou não. Certo? Então, eu vou fazer do meu jeito, como se eu estou aprendendo. Então, eu pego minha grafite, meu caderno e vou fazendo. Bom, aí eu vou ficar sempre atento ao átomo central. Ficou, né? Olha para o átomo central. Quando você consulta na tabela periódica, tanto S quanto O, eles pertencem à mesma família 6A. Você acabou de ver isso também na sua tabela periódica, ó. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso caiu na nossa prova, nossa folha lá de atividade. Tá. O cara do meio tem que adquirir 8. Se ele tem 8, se ele consegue estabilidade com 8, ele pode fazer as dativas. Aqueles 2 pares de elétrons que sobram que eu posso levar para o cara. Você sabe isso, o balãozinho eu te mostrei. Então vamos lá. Se eles são da 6A, qualquer um deles tem que fazer 2 ligações. Sete, 7. E agora? Completa o resto aí para mim. Fala aí. Oi? Me ajuda, gente. Esse tem 7. Esse tem 7. Esse não tem nada ainda. Oi? Ah, faz uma para a esquerda, aí o do meio fica com 8, e os 2 da ponta ficam com 7. Aí não deu certo. Faz mais uma lá, Zé. Tem 8. O cara do meio também tem 8. Aí, pega agora 2 elétrons de uma vez e manda aqui para o cara que é o receptor. Então, aqui você tem uma ligação dativa e uma ligação dupla. Eu tenho uma ligação dativa porque esse cara, quando fez as duas aqui, ele adquiriu 8 elétrons primeiro. Ele tem 8. Ele com ele ali tem 8. Então, ele é o átomo central. Então, ele pode fazer, ó, ainda sobrou esse par. Poderia fazer dativa com outro oxigênio. Se fosse SO3. Teria outro átomo de oxigênio lá em cima. Levaria outra dativa para cima. Olha aí. Aí 3 com mais 1, 4. Não é mais tri, é tetratômicas. A gente vai, o quê? Acrescentar as informações. Tudo pizza? Tudo. Então, daquele jeito ali, as ligações estão bonitinhas. Só que elas estão erradinhas. Eu não entendi muito bem essa ligação dativa. A dativa é quando o cara do meio adquire 8 elétrons primeiro. O átomo central. Olha o átomo central aqui. Ele fez 1, 2 com esse oxigênio. Então, ele já tem quanto? 8. Isso é para o átomo central da molécula que tenha 3
ou mais átomos, o cara do centro. Ele vai fazer suas ligações normais. Ele vai fazer 2. Então, o S fez quanto? 1, 2. E com isso, ele já adquiriu 8. Então, se ele adquiriu 8 e é central, agora ele pode fazer a ligação dativa. E o que é a ligação dativa? É pegar 2 elétrons e mandar de uma só vez. Aí, esses 2 que sobraram aqui, ó, ali sobrou um par, aqui sobrou um par. Então, ele circula 2, o cara que já está completo com 8, e manda para quem está precisando com 6. Esse que tem 6 recebe um malote com 2, faz 8. Mas não é que quer dizer que ele mandou 2 e ficou com 4. A ligação é covalente, vai e volta. Entendeu? Então, essa ligação aqui está errada. Obrigado, professor. Isso aqui está errado. Não pode ficar desse jeito. Por quê? Por quê que não pode ficar desse jeito espacialmente aqui? Hã? Por quê? Fala comigo, bebê! Vai acontecer uma expulsão, não sei muito bem o nome. Repulsão eletrônica, sobrou um par de elétrons. Sobrou um par de elétrons. Tem que fazer isso. Sobrou um par de elétrons. Olha aqui. À sua direita aqui, ó. Um parzinho de elétron circulado lá. Sobrou um par. Se sobrou um par e a cabeça do JP aqui é sempre a referência do átomo central, e eu tenho um oxigênio da direita e um da esquerda, e o cara está lá em cima, tem 2 elétrons, um fazendo repulsão no outro, esses elétrons aqui que estão ligados em mim, eles também são empurrados para baixo. São repelidos para baixo. Aí, com isso, não pode ficar assim. Olha a forma. Essa é a ligação dativa, e ali eu tenho uma ligação dupla. E aqui em cima, o par de elétrons que sobrou. E aqui, um ângulo de 105 graus. Ela também é classificada como angular. Quantos átomos tem? 3. 1, 2, 3. A molécula da água também 3. Só que o cara do meio, olha só, sobrou um par. Não ligante. A água tá aqui para vocês, ó. Tô com ela aqui ainda. A água sobraram 2 pares de elétrons. Não ligante. Aí eu fiz aquela geometria tetraédrica, mas apenas 2 ligantes, então ela é angular. Nesse caso aqui, dá para formar um tetraedro, pessoal? Dá para formar essa geometria que está aqui na minha mão em bexigas? Não? Dá não? Aí você tem que pensar o seguinte. Ó. Uma. Duas. E aqui amarra a boca dos 3, né? Das 3 bexigas aqui, amarra a boca. Quantas bexigas? Viu aí? Viu que agora você tem
3 bexigas, gente. 3 bexigas. Aí você vai colocar aqui, Zé, uma de cozinha colorida, só para poder ilustrar um pouco. Por mais que os tamanhos não batem, mas, ó, posso apagar aqui depois, tá? Olha o que é que nós temos. Pensa comigo. Você tem que pensar o seguinte, cada par é um balão. Cada ligação simples, dupla ou tripla é outro balão. Uma ligação dativa é outro balão. Então, quando você sai da eletrônica, você vem para a estrutural, você enxerga a tridimensão. E essa tridimensão, você pega 3 balões, que eu estou amarrando as bocas, né? Aquele hidrogênio eu estou fazendo o balão tudo do mesmo tamanhozinho, mas aqui eu vou aproveitar o meu balão. Ó. Um par que sobrou. Podemos dizer que o par seja, vou colocar aqui para trás, ó, o par de elétron que sobrou, eu posso usar o que eu estou segurando, fica até mais fácil para analisar pelo tamanho aqui, ó. O que sobrou? Sobrou um par, tá aqui, nesse balãozinho vermelho. E esses 2 brancos que eu tenho para representar essas duas aqui, essas 2 ligações, ó. Aí aqui eu tenho a ligação, ó. A ligação da ativa, que vai para o oxigênio. E aqui eu tenho a ligação dupla. Olha lá. Vou colocar aqui na ponta para você eu não ter que buscar outro balãozinho. Oxigênio. E aqui o outro oxigênio. Como se fosse outro balãozinho chegando aqui, ligando a ligação dupla. Olha aí. Então você tem uma ligação dupla com esse oxigênio. Poderia esse oxigênio estar do lado de cá, tá? É um processo chamado aí de deslocalização de elétrons, poderia estar do outro lado, talvez a sua dupla de outro colega poderia estar aqui, ou para cima, não importa, tá? A dativa para cá, e a dupla para lá, com os átomos de oxigênio. E no meio, o par de elétrons que sobrou. Então, qual é a geometria que você tem aqui? Angular, ó. Então, daqui, com essa ligação aqui, ó, dá 105 graus. É o que está vendo aqui, ó. Daqui para cá. 105 graus. Você pega o transferidor, daqui, passando para cá. Aí você vai ter um ângulo de 105 graus. Fazendo tudo lúdico, tá, pessoal? Para facilitar mesmo o entendimento. Ó. Ativa, uma ligação dupla. Pode ver que eu não tenho 2 balões. Aqui não é que são 2 balões, não. Aqui, quando você tem, é uma dupla ligação, ó, que é um balão. Ó. Aqui você tem outro balão que tem um par de elétrons sobrando, que pode estar fazendo uma outra, ó. Tá vendo como é que é o esquema? Então, ela dá a impressão que ela é... Olha só, o que é que você vai dizer? Junta os 3 vértices. Pega a régua, ou pega um cordão e passa para cá, passa para lá e depois passa aqui embaixo nos 2. Olha o que é que deu. Aí você vai dizer que é triangular. Não é triangular. É um triângulo formado. Mas 2 apenas ligaram e um sobraram. Um sobrou. Então ela é o quê? Angular. Então, geometria angular. Qualquer molécula que for angular é um ângulo fixo, 105 graus, ponto. Toda molécula angular, ela é de 105 graus. Toda linear, 180 graus.
Então, na aula de hoje, ficamos com 2 tipos de geometria discutidos. Tem vários outros tipos de geometrias. Nós estamos com 2 tipos hoje na aula. Uma que foi linear, demonstramos. Depois, essa que encerra a aula hoje. Triatômicas, moléculas triatômicas, com 3 átomos, podendo ser angular. Podendo ser angular. Na verdade, é angular. Agora, o que é que você viu? A água, quando você fazia com a água apresentava 2 pares de elétrons que não ligavam. Por isso que dava um parzinho aqui e outro aqui. Ó. Esse aqui tem um par que sobrou. Ó. Um par que sobrou. Aqui eu tenho 2 pares que sobraram. Mas continua sendo o quê? Angular. Se eu formar o desenho, parece ser o tetraedro. Você viu o desenho que eu fiz. E essa aqui do quadro parece um triângulo. Forma um triângulo, porque isso aqui é um vértice. Um vértice que tem par de elétrons não ligante. É um outro vértice. Mas eu não vou dizer triangular, JP. Não, você vai dizer que é angular. Porque só tem 2 átomos ligados com o enxofre. A ligação é entre eles, tá? A ligação é entre eles, o ângulo é entre eles. Se analisar para cá também, vai dar 105. Só que aqui eu não tenho átomo ligado aqui. Eu só estou levando em conta onde tem átomos ligantes ao átomo central. Meus amigos, por aqui encerramos a nossa aula. Espero ter contribuído, ter dado o de mim aqui, né, para vocês entenderem usando as bexigas, usando meus pinos moleculares, para compreensão lúdica do conteúdo. De uma forma bem didática mesmo com vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham aprendido o conteúdo de hoje dessa forma que eu trabalhei com vocês. E aí, turma? Tudo tranquilo? Foi bom? Tranquilo? Top? Diga aí. Amei a aula. Tudo de bom, professor. É assim, pessoal, eu procuro fazer para vocês a melhor didática, trazer a melhor didática possível, a melhor metodologia, esclarecendo, desenhando, né? Não tenha pressa. O importante é isso, é aprendermos com qualidade o que nós temos a oferecer, né? E, em contrapartida, também aprender com vocês. Esse é o nosso objetivo, nossa missão. Vou finalizar a gravação. E depois, quando eu fizer o download, eu disponibilizo a aula lá no Class para vocês. Tchau, professor. Tchau, tchau para todos. Tchau, tchau.